Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. Nossa Senhora das Dores. São Francisco de Sales. Santa Margarida Maria. Em Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então hoje a ideia é a gente terminar a história de Santa Margarida Maria, né? Já chegamos, na verdade, além da morte dela, mas falar um pouco da questão do processo, né, de beatificação, canonização dela, de maneira muito rápida. E falar, que eu acho que enfim, o tema pede, né, claramente, né, da vida de Santa Margarida Maria, falarmos um pouco sobre a devoção ao Sagrado Coração. E com isso acho que a gente termina então o nosso ciclo e em tese, né, a gente retoma no ano que vem, se Deus quiser. Talvez eu me estenda um pouco além do tempo previsto, então quem precisar sair, fica à vontade, né? Mas aqui precisa terminar hoje. Mas vou tentar cumprir, né, o prazo. Tem um santinho, né, do Sagrado Coração, quem quiser também pode pegar, tem muitos, então pode pegar vários se quiser, para levar como uma pequena lembrança. Enfim, vamos lá começar então essa última conferência. A gente tinha terminado, né, na conferência passada, falando do voto do rei Luís XVI para consagrar a França ao Sagrado Coração, construir uma igreja em honra ao Sagrado Coração, enfim, revogar as leis iníquas do reino, enfim, todo aquele voto que a gente viu que ele fez quando estava preso, que ele entregou para o confessor dele que foi martirizado logo em seguida, mas que já tinha passado isso para outras pessoas, tinha feito várias cópias. Bom, o que aconteceu, então, foi um desastre, na verdade. A França não se curvou diante do Sagrado Coração de Jesus, pelo contrário. E então ela conheceu enormes tristezas, né? E eu tinha terminado no ponto, né, falando que a França, na verdade, estava dividida, né, entre a França das vítimas, dos carrascos, a França que sofria e a que fazia sofrer, né? Enfim, a França que tinha se colocado debaixo da bandeira, do estandarte do coração de Jesus, e a França que tinha se colocado debaixo do coração do homem, e que simboliza muito bem esse coração do homem na época, especialmente da Revolução Francesa, foi o coração de Marat, né? Marat, então, um revolucionário, né, dos mais radicais, e queria contar um pouquinho, né, dessa história, porque eu acho que dá um bom contraste em relação ao Sagrado Coração e, enfim, faz brilhar ainda mais a beleza, né, do Sagrado Coração e das consequências de não nos submetermos ao Sagrado Coração, né? E o fato também de as nações não se submeterem ao reinado social de Nosso Senhor, do seu Sagrado Coração. E, bom, a gente poderia falar, né, de inúmeros episódios, né, anticatólicos, né, antirreligiosos na Revolução Francesa. Com certeza meu pai vai terminar dando uma aula sobre isso e vai falar com muito mais detalhe e conhecimento. Mas, enfim, para adiantar um pouco, né, mencionar só algumas coisas e chegar aqui no ponto desse Marat, né? Marat escreve M-A-R-A-T. Mas, enfim, que a Revolução Francesa, né, tinha um caráter
claramente anticatólico, isso é inegável. Na época da Revolução Francesa, teve várias insurreições, né, contra os revolucionários, contra o comitê, né, de revolucionários que ficava em Paris. Algumas dessas revoluções, insurreições, são chamadas de insurreições federalistas, né? Uma das razões, não a única, né? Concentração de poder muito em Paris, as outras cidades com menos poder. Houve várias insurreições em vários lugares, né? Conhecida a insurreição de Lyon, que tinha um revolucionário lá chamado Chalier, né? Para vocês terem uma noção, né? Quando esse revolucionário chegou lá, a primeira coisa que ele fez, obrigado. A primeira coisa que ele fez foi trazer umas pedras que ele tinha pego lá da Bastilha, né? E organizou uma cerimônia, né, em que colocava essas pedras lá no meio de uma praça e as pessoas iam se ajoelhar e beijar essa pedra sagrada, a pedra da Bastilha, né? Depois ele foi, enfim, morto lá em Lyon mesmo, e aí teve uma perseguição brutal, né, contra a cidade de Lyon, né, um decreto para extinguir Lyon, né, enfim, derrubar as casas, né. E lá eles inventaram, né, um método de assassinato em massa, né, também. E eu vi até alguns autores falando de uma missa negra que foi celebrada em Lyon depois da morte desse Chalier lá pelos revolucionários, né, colocando um jumento com uma mitra e amarrado com uma, acho que era uma Bíblia, né, se dirigindo para a igreja, né. Então, assim, fizeram coisas absurdas, né. Na cidade de Nantes também sofreu bastante. Um fulano péssimo lá, chamado Carrier, né? Então, lá em Lyon era Chalier, que é o tal de Carrier, né? E também inventou, né, um método aqui de assassinato em massa, né, que era por meio afogando as pessoas, né? Então pegavam barcos, né, pequenos barcos assim, colocavam as pessoas. Esses barcos tinham furos, né, e quando as pessoas entravam, eles tiravam a madeira que estava cobrindo esses furos, né, a água entrava e as pessoas estavam amarradas, né, morriam afogadas, né. Especialmente padres, né, católicos, muitos que apoiavam a guerra da Vendéia também, foram mortos assim dessa maneira. Eles chamavam isso aqui de batismos republicanos. Isso aqui era o batismo republicano, né? Esses afogamentos aqui. Enfim, teve 2 episódios também muito famosos, né, na Revolução Francesa, o culto da razão, que uma facção dos radicais, né, os hebertistas, completamente ateus, anticlericais, quiseram então estabelecer esse culto da razão para apagar, né, todos os sinais, né, de cristianismo, de catolicismo na França. Tinham cerimônias que pareciam um pouco, né, tentavam, né, imitar, né, obviamente a religião católica, mas com um sentido inverso, né, um sinal trocado. Eles quiseram realmente, né, colocar assim como uma política oficial, né, da França, extirpar o catolicismo, toda a religião. Então, houve uma grande destruição dos símbolos, estátuas revolucionárias, né, símbolos católicos, né, pelos revolucionários. Quiseram, né, e fizeram, né, um calendário, quiseram criar e criaram, né, um calendário revolucionário, né, na verdade um calendário republicano, né, porque só veio depois, na época da República, na França, um calendário republicano, que vigorou até 1806, né, foi revogado por Napoleão, e que durante a Comuna de Paris, né, uma sedição péssima em Paris, vou falar um pouquinho sobre isso aqui,
logo em seguida, esse calendário foi revivido, né? A ideia, né, do calendário era remover, né, todos os traços de catolicismo que ainda guiavam, quer queira, quer não, a vida das pessoas no dia a dia. Tinha o domingo, tinha as festas dos santos, né? Até hoje na França, apesar de todo o ateísmo que tem lá, alguns dos feriados ainda são conhecidos realmente como nomes das festas, né, da igreja. Então, a ideia era remover tudo isso, né, apagar todos esses traços aqui de cristianismo que ainda existiam, e pediram para um escritor, né, um poeta, chamado Fabre d'Églantine, né? O nome dele, na verdade, não era esse. Églantine significa uma roseira, né? É uma roseira selvagem. Então, ele ganhou um prêmio antes da Revolução, porque ele tinha feito um soneto para Nossa Senhora. Então, ele tinha feito um soneto para a Virgem. Ele ganhou um prêmio literário, né? Que era uma rosa de ouro, assim, uma roseira de ouro. Então, é por isso que ele trocou o nome dele, né, para isso. E depois ele foi responsável por pensar nos nomes dos meses, né, das semanas, etc. Então, usaram como base aqui um sistema decimal, né, porque a ideia era racionalizar tudo, né, o culto da razão. Então, eles falaram o seguinte: como o ser humano, né, nasce com 10 dedos, o natural é contar de 10, né, em 10. Então, eles pensaram numa semana de 10 dias, cada dia teria 10 horas, cada hora teria 100 minutos e cada minuto teria 100 segundos. E aí o dia de descanso, né, era o 10º dia somente. Então o povo também não gostou porque tinha que trabalhar bem mais, né? Apesar disso tudo, as pessoas continuaram, em grande parte, né, observando o calendário cristão. E, enfim, trocou o nome dos meses, né, por nomes relacionados a, enfim, as épocas do ano em relação à natureza, colheitas, temperatura, né? E a cada 5 dias, né, no 5º dia, né, da semana, havia uma dedicação para algum animal doméstico, né? Então era celebrado algum animal, e no 10º dia alguma coisa da agricultura. E no lugar dos santos cristãos e dos mártires, os outros dias eram dedicados aí a várias ervas e plantas. Bom, esse culto da razão, né, foi especialmente hostil, né, em relação aos padres, e fizeram, né, um festival, né, da razão, num dia, né, enfim, específico, fizeram um festival da razão e tal, uma cerimônia blasfema, e foi muito, muito ruim, né? Então, Robespierre, né, que era contra isso daqui, esse culto da razão, introduziu em seguida o culto do ser supremo, né? Então, às vezes as pessoas confundem achando que era a mesma coisa, né? Na verdade eram cultos de partidos opostos, né? Opostos assim, um era rival do outro, né? Os dois eram de extrema esquerda. Então tinha o culto da razão e o culto do ser supremo, isso aqui comandado por Robespierre. Ele tinha a ideia, né, de que não, o que era preciso realmente era cultivar, né, a virtude, os valores como liberdade, religião deísta, né? Ou seja, de um Deus que existe, mas que, né, não se mete, vamos dizer assim, no nosso dia a dia. E, portanto, ele também, né, fez, por uma lei mesmo, né, o culto aqui, estabeleceu o culto do ser supremo na França, né? E essa lei só foi revogada por Napoleão, em 1806. Né? Só que estamos em 1794. O que é bem, né, assim, olhando, né, isso aqui, a gente vê bastante reflexo disso na sociedade de hoje. Aquele bispo, né, americano, Fulton Sheen, só lembrando, né, um aviso que eu tinha dado já de outras vezes, né, que o fato de eu citar, né, uma pessoa não quer dizer que eu estou
recomendando, né, que leiam, né, tudo que essa pessoa escreveu ou que eu estou concordando com tudo que ela escreveu. Mas ele tem um livro dele, né, chamado Religião Moderna. Religião Moderna, se eu não me engano, não tem tradução para o português. E ele faz um esquema muito interessante, né, sobre a religião moderna. Então, isso aqui ele está escrevendo em 1920, né, muito depois da Revolução Francesa. Mas ele vai dizer que a religião moderna tem, como uma ciência em geral, a ciência tem um objeto material e um objeto formal. Então, o objeto material é justamente a matéria, que é o objeto de estudo daquela ciência. Então, se a gente pensa, por exemplo, na sociologia, antropologia, elas têm o homem como um objeto material, ela vai estudar o homem. Mas como é que elas vão se distinguir uma da outra? Pelo seu objeto formal, que é justamente o ponto de vista pelo qual ela vai estudar aquele objeto. Então, a sociologia vai estudar, né, o homem de acordo com um ponto de vista diferente da antropologia, que vai ser diferente da própria biologia, que vai estudar o homem também, ou da química, que vai estudar o homem de alguma maneira, né, da própria psicologia, que vai estudar o homem. Né? Então, as ciências têm um objeto material e um objeto formal. Né? O objeto formal é justamente o ponto de vista por meio do qual se estuda aquele objeto. Então, as ciências se distinguem pelo objeto material e pelo objeto formal. Né? Então, às vezes vai ter o mesmo objeto material, vamos dizer assim, mas vai ter um objeto formal distinto. Às vezes é o próprio objeto material que é diferente. Né? Bom, quando ele estuda então a religião moderna, ele vai dizer, para a gente entender a religião moderna, vamos ver o seu objeto material, seu objeto formal. Então ele vai dizer, o objeto material, para a gente estudar com mais profundidade, a gente tem que estudar o aspecto negativo e positivo, ou seja, essa religião, essa ideia de religião moderna, ela se dedica a quê? Né? Qual que é o objeto dela? Não é Deus, como concebido, né, pelos católicos. Então ela tem um objeto negativo, vamos dizer assim, que é Deus. Né? O Deus transcendente, eterno, todo-poderoso, bondoso, enfim, que cuida de nós com sua providência, etc. Isso está ausente, né, um objeto negativo, né, da ideia moderna de religião. Então, qual que é de fato o objeto positivo dessa religião? Os valores. Né, os valores. Então, é isso que a gente, no fundo, né, ouve das pessoas. Né? Ele tem bons valores, né, os valores dele são bons. Era isso aqui que Robespierre tinha. Então, quando se... Né, uma pessoa boa, religiosa, tal, muitas vezes estão falando, ela tem bons valores. Né? Ela gosta da justiça, tal, não sei o quê. Isso, obviamente, é uma noção completamente distorcida aqui desses valores. Né? Mas, então, esse é o objeto material da religião entendida pelo homem moderno, né? Valores. E qual que é o objeto formal? Né? Ou seja, como é que qual que é o approach, né? A abordagem que se dá em relação a esses valores. Né? E aí ele também vai distinguir a parte negativa, ou seja, a que não é, né, da que é. Né? E a parte negativa desse objeto formal é justamente um anti-intelectualismo, né? Ou seja, não se estudam, né, esses valores, não se tem esses valores como uma coisa intelectual, como virtudes intelectuais, com uma análise intelectual. Né? Mas, pelo contrário, esses valores são promovidos, fomentados a partir da experiência religiosa, a partir do subjetivismo, né? A partir do sentimentalismo. Então, esse é o objeto formal. Né? Estuda os valores enquanto manifestação subjetiva dos indivíduos, né? Enquanto aquilo é uma expressão daquele subjetivismo. Vemos aqui, então, só para comentar isso, né? Para mostrar como na Revolução Francesa nós tivemos um pouco disso, né? Uma manifestação disso daqui, e que isso tem até os dias de hoje. E podemos dizer, né, uma das razões em que isso aconteceu foi justamente a recusa aqui das pessoas de se submeterem ao Sagrado Coração, e pelo contrário, pelo fato delas terem cultuado o Sagrado
coração, entre aspas, de Marat, tá? De um revolucionário, né? Então, quero contar rapidamente essa história aqui. A história toda desse Marat é interessante, né? Porque ele foi assassinado, né? E, portanto, imortalizado, né? Como um certo Marte da Revolução. Mas, apesar disso, é uma figura completamente asquerosa, né? Um historiador comentando sobre a figura dele vai dizer assim: obviamente existem muitos historiadores que defendem a Revolução Francesa, para não dizer praticamente todos, né? Muitos gostam muito do Danton, né? Então você tem muitos dos dantonistas, né? Outros gostam de Robespierre, então você vai ter os robespierristas, né? Você vai ter poucos maratistas, porque era um fulano realmente bastante asqueroso mesmo, né? Em todos os sentidos, né? Especialmente no moral. E é um fulano que nasceu, né, na Suíça. E era um médico, né? Enfim, é um fulano que queria, né, ter uma certa carreira aí, e terminou sendo, né, rejeitado, com umas teorias lá que ele tinha proposto, enfim, foram, né, ridicularizadas. Até que chega, né, na época da Revolução, e a Revolução vai oferecer para ele, né, a possibilidade de se vingar aí, de uma maneira brutal, né, em relação à aristocracia, né. Ele criou um jornal chamado Amigo do Povo, né. Então, esses nomes aí estão há muito tempo, né. Então, é um Amigo do Povo. E ele foi responsável, né, por muitas mortes, né, muitos massacres. Ele tinha a teoria assim, de que tinha que matar muita gente, né, inclusive e especialmente, né, os padres. Foi um dos grandes responsáveis pelos chamados massacres de setembro, né, 1792. Enfim, foi eleito deputado, né, na Convenção Nacional, lá na França, e incitava muito a violência. Bom, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, tinha uma moça que, bom, depois ficou muito conhecida na história, né? O nome dela era Charlotte Corday, né? Maria Ana Charlotte Corday. Ela era da Normandia, vinha de uma família enfim, aristocrática, né, de uma certa nobreza, né? Ela até descendia, na verdade, de um famoso poeta francês, Corneille. Mas, enfim, e aqui começa um pouco da dúvida e da divergência, né, entre os historiadores, porque alguns vão dizer, né, então, isso especialmente entre os católicos, tá, que ela era monarquista e uma boa católica. Então, por exemplo, o padre Sanz, Alfredo Sanz, que escreveu uma história aqui da igreja, né, vai dizer: certo dia apareceu uma mulher chamada Charlotte Corday, uma jovem de fé profunda, neta de Corneille, que sempre tinha se negado a ler as obras de Rousseau e de Voltaire, por temor de perder a pureza de sua fé. Outros, talvez com maior razão, né, na minha opinião, vão dizer que não era bem isso. Que, na verdade, ela era uma republicana e que tinha, sim, se alimentado aqui das obras de Rousseau, em especial, né? Então, um historiador que escreveu um livro seminal sobre a Revolução Francesa, chamado Cidadãos, o Simon Schama, um britânico, vai dizer o seguinte: Charlotte queria ver uma república florescer, pois, embora pertencesse à pequena nobreza normanda, não era absolutamente monarquista. Ao contrário,
havia lido Rousseau e as costumeiras histórias de Roma e imaginava que a revolução se empenharia em promover uma exaltada transformação moral. Ela vai se tornar uma assassina, ela vai matar o Marat. Tá? Ela vai se tornar uma assassina não para vingar Luís XVI, e sim para ajudar a causa girondina e federalista. Tanto que ela vai recusar um padre depois que ela for condenada à morte. Ela não vai dizer que não precisa. No depoimento dela, quando ela vai ser questionada pelos revolucionários por que ela matou o Marat, ela vai... enfim, ela não vai dar nenhuma razão católica para isso. Tá? Católica no sentido explícito. Então, ela vai dizer que, pelo contrário, né, ela queria ajudar a causa republicana. Né? Então, fica um pouco essa dúvida. Mas, enfim, o que aconteceu? Sim, tem um episódio famoso, né, na casa dela mesmo. O pai dela propôs um brinde para o rei, ela se negou a fazer. Ela foi a única da família que não fez. Difícil dizer, né, que então era aqui uma grande católica. Né? Mas, enfim. O que aconteceu foi que ela ficou convencida, né, de que os extremistas, né, de Paris estavam, enfim, passando dos limites, e ela resolveu dar uma lição para eles e pensou em matar um deles. Né? Ela tinha pensado, inclusive, em matar Robespierre, mas depois ela decidiu que queria matar esse Marat. Né? E ela morava na Normandia, ela foi para Paris, e ela vai comprar uma adagazinha de 8 centímetros, com uma lâmina de 8 centímetros, e vai comprar, quando ela estava indo para a casa do Marat, ela queria matar ele na convenção lá nacional, na Assembleia mesmo, né, na frente de todo mundo, ela queria matar ele. Só que quando chegou, né, lá, ela ficou sabendo que ele tinha uma doença na pele, até hoje um pouco misteriosa essa doença, que ele tinha que ficar dentro de uma banheira, tomando um banho lá com uma água especial, porque aquilo causava muitas dores para ele. Então ele não estava mais lá, né? Então ele estava em casa. Então, ao se dirigir para a casa, né, dele, quando ela já estava em Paris, ela parou para comprar uma faca, né, uma adagazinha assim pequena, um punhal, talvez, enfim, acho que não é um punhal, não é uma faca mesmo, de 8 centímetros, com uma lâmina de 8 centímetros, e comprou um chapéu com umas fitas verdes, que depois vão ficar simbolizando aqui as cores anti-revolucionárias. Né? Vai ser até proibido depois na França. Ela se dirigiu para a casa do Marat e pediu para falar com ele, bateu lá, pediu para falar com ele. A pessoa que atendeu falou, ele não está atendendo ninguém porque ele está muito doente. Ela volta de noite, em torno de umas 7 da noite, na hora que estava chegando o pão, né? Então coisa de francês, estava chegando o pão lá, e aí foi meio confuso, ela conseguiu entrar na casa, na hora dessa entrega do pão. Quando ela está chegando lá, onde ficava o Marat, lá na banheira dele, se eu não me engano foi a noiva do Marat, ou a irmã da noiva, parou ela no meio do caminho e falou, o que você está fazendo aqui? Ele não pode receber, que história é essa? Já é a segunda vez que você está vindo. Né? Achou estranho. Ela fala que tinha uma lista de traidores para entregar para ele. E começa uma discussão, e ela fala bem alto para o Marat ouvir, e de repente vem aquela voz lá do quarto, lá, deixa ela entrar. Então o Marat ouviu que ela estava com uma lista lá dos traidores, e ele, né, doido então para matar essas pessoas, mandar matar, né, essas pessoas. Então ela entra, né, tá lá o Marat na banheira dele, com uma madeira em cima, né, com que servia para ele, inclusive, trabalhar, escrever cartas, etc. Ela começa a conversar com ele, né, ela se fingindo, né, de aliada dele, até que ele pede o nome, né, ela entrega uns 15 nomes, e aí ele fala assim, ótimo, em 8 dias todas essas pessoas estarão guilhotinadas. E aí quando ela fala isso, quando ele fala isso, ela tira, né, a faca que ela tinha comprado e enfia embaixo da clavícula.
Foi um único golpe, um golpe mortal, um negócio brutal. Ela não, depois disso ela não faz mais nada, ela fica lá, o Mahat fica gritando de dor, né? A banheira toda ensanguentada, ele chama outras pessoas. Ela é presa, né, obviamente, e interrogada e guilhotinada 3 dias depois, basicamente. Mas eu estou falando tudo isso aqui, né? Que, enfim, é uma história interessante de se conhecer, né, por si só, mas porque pelo que fizeram depois, né? Então, depois que o Mahat morreu, teve uma pessoa, né, que foi encarregada ali de cuidar lá do corpo dele, né, um pintor, genial como pintor, mas péssimo, né, como de ideias, né, e de atitudes, que é o Jacques Louis David, que inclusive pintou. Então, o quadro do Mahat é muito famoso, né, vocês já devem ter visto, morto na banheira, que se tornou uma espécie de pietà revolucionária, né, assim como a pietà, né, Nossa Senhora segurando o Nosso Senhor morto, ali era o Mahat morto, né, era uma pietà revolucionária, faziam procissão com esse quadro. Tá? Então, é uma coisa péssima. E esse pintor, né, esse artista, Jacques Louis David, foi encarregado de cuidar do enterro lá do Mahat, embalsamar, pagar as pessoas para embalsamar, etc. Bom, no funeral dele, ele fazia parte do Clube dos Cordeliers, né, que era onde ficava um antigo convento franciscano, né, Cordelier vem de corda atada, um convento franciscano. Né, então, o funeral foi realizado lá. Eles se reuniam, né, lá no convento, esse clube, né, dos Cordeliers, que é essa facção aqui, né, radical. E quando teve esse funeral dele, pronunciaram o seguinte elogio / oração. Ó coração de Jesus, ó coração de Mahat, tendes igual direito à nossa homenagem. Então, palavras altamente blasfemas. Né? Ó coração de Mahat Sacré-Cœur, Sagrado Coração. Podem as obras e as benevolências do Filho de Maria ser comparadas às do amigo do povo? E aos seus apóstolos, aos jacobinos, de nossa sagrada montanha? Acho que eu confundi, desculpa. Ele fazia parte do clube dos jacobinos. Né? Seu Jesus não passava de um falso profeta, porém Mahat é um Deus. Né? Então, seu Jesus não passava de um falso profeta, porém Mahat é um Deus. Viva o coração de Mahat. Como Jesus, Mahat amou ardentemente o povo. Como Jesus, Mahat abominou os nobres, os sacerdotes, os ricos, os vilões. Né? Como Jesus, Mahat levou uma vida pobre e austera. Então, a gente vê aqui que houve, né, um culto ao coração de Mahat, de fato. Muitas das coisas depois, né, foram houve mudanças assim, de nome, né, das localidades. Né. Por exemplo, Montmartre, que é um local lá em Paris, né, que hoje tem a Basílica do Sagrado Coração, que tinha esse nome muito provavelmente por causa de Monte dos Mártires, por isso chamado de Montmartre, passou a se chamar Montmahat. A Rua dos Cordeliers, né, começou a se chamar Rua Mahat. Um dos grandes marechais, né, de Napoleão, que ainda nessa época era bem mais jovem, né, chamado Joaquim Murat, trocou o U pelo A, também passou a querer se chamar Mahat. Enfim, o busto de Mahat substituiu a imagem de Nossa Senhora em várias ruas. Enfim, restaurantes foram abertos, né, com o nome dele, etc. Então, nós temos aqui uma imagem, né, para mim, bastante clara, né, no clube desses Cordeliers, né, enfim, que era onde
que era o clube ao qual o Marat pertencia, né, apesar do clube dos jacobinos, né, também, enfim, ter participado dessa cerimônia aqui, né. Mas então, esse clube dos Cordeliers ficou decorado com o coração de Marat. Então as pessoas se reuniam lá e em cima estava pendurado o coração de Marat, né, como para iluminar as pessoas lá, né, para adquirir, entre aspas, as graças, né, para os revolucionários. Né. Então, assim, uma coisa, né, péssima, péssima. Bom, voltando aqui rapidamente então, para a nossa história, né, de Santa Margarida Maria. Na época, né, da Revolução, o processo de beatificação dela já tinha começado então em 1715, né? 1715, mas o processo só foi enviado para Roma em 1820. Tá? Só foi enviado para Roma em 1820. Né? Na época da Revolução, o convento de Parré-Lemonial foi abandonado, com muito pesar, né? As irmãs sabiam do que tinha acontecido lá, né? Nosso Senhor tinha aparecido e revelado, né, o Sagrado Coração ali, então era um lugar muito importante, mas enfim, tiveram que deixar esse lugar, infelizmente. E depois elas conseguiram voltar, e elas conseguiram voltar porque o convento depois foi abandonado, né, pelos revolucionários, foi vendido, né, para uma pessoa, elas tentaram comprar de volta, não estavam conseguindo comprar. E aí elas falaram, bom, como a gente não vai conseguir voltar, vamos nos estabelecer em outro lugar e, obviamente, vamos levar o corpo, né, enfim, os restos mortais de Santa Margarida Maria, né, com elas para outra cidade. Quando elas foram fazer isso, os prefeitos, enfim, as pessoas da cidade não deixaram, né? Não deixaram que Santa Margarida Maria saísse de lá, né? E terminaram então viabilizando a recompra, né, lá do mosteiro, e elas puderam voltar, então em torno aqui de 1820, né? 1823. Abriram, né, na investigação, né, das virtudes heróicas dela, né, faz parte em geral abrir, né, o caixão, abriram, o corpo dela já estava em decomposição, já estava decomposto, mas tinha uma parte que estava inteira, né, que era o cérebro. Então encontraram, quando abriram, o cérebro dela que estava intacto. Bom, foram submetidos, né, a exame os escritos dela, e terminou que só em 1864 o Papa Pio IX promulga então o decreto de beatificação e ela só é canonizada em 1920, né? Então ela só é canonizada pelo Papa Bento XV, tá? No dia 13 de maio de 1920, né? E eu queria, né, comentar, né, rapidamente aqui um pouco sobre um livro que ela queria que fosse escrito, né? Então vocês vão lembrar que quando eu estava falando do final da vida dela, né, ela falou, eu preciso que eu morra para que Nosso Senhor, né, faça o bem, né, especialmente por meio de um livro, que Ele quer que seja escrito. Né. Esse livro é esse, né, do padre Croizet, Devoção ao Sagrado Coração. No prefácio, né, desse livro, geralmente a gente não lê os prefácios, né, mas no prefácio aqui desse livro, que é, na verdade, uma tradução do prefácio em língua inglesa, eles explicam claramente, né, o autor aqui do prefácio, né, um padre, explica claramente o caráter sobrenatural do livro, porque ele diz o seguinte, esse livro foi composto durante a vida de Santa Margarida Maria, publicado, né, em um ano após a sua morte. As cartas de Santa Margarida Maria mostram que o livro foi escrito a pedido de Nosso Senhor, transmitido ao padre Croizet por Santa Margarida Maria. Em sua carta a ele, pedindo-lhe para compor este livro, ela assegurou-lhe, por parte de Nosso Senhor, que ele obteria especial assistência
E quando o trabalho estava quase concluído, ela lhe disse que o livro estava tão completamente de acordo com os desejos de Nosso Senhor que nunca seria necessário fazer nele qualquer mudança. Isso é bem interessante, porque o livro foi colocado no Index aproximadamente 20 anos depois, né? Então, foi colocado, depois de escrito, foi colocado no índice dos livros proibidos, né? E somente no século XIX é que esse livro foi retirado do Index. Isso não impediu, né? Isso a gente consegue já ver um pouco, né? Como as normas da igreja já tinham perdido força na sociedade, né? Isso não impediu o livro de ser divulgado, mesmo estando proibido, né? Então foi publicado inclusive em Portugal, até uma tradução em 1760, tal, depois de ter sido colocado no Index. E só foi retirado, na verdade, quando um bispo resolveu consagrar, né, a diocese dele ao Sagrado Coração no século XIX, e para entender um pouco melhor sobre a devoção, ele queria ler um livro, ele leu esse livro, não sabia que estava no Index. E depois ele ficou sabendo que estava no índice dos livros proibidos. Então, ele tinha traduzido o livro, né? Estava já prestes para publicar quando ele ficou sabendo que estava no Index. Então, ele escreve para Roma, né? Falou, tem que tirar esse livro do Index, está errado. Né? O livro não tem nada de errado. Né? E aí, a congregação do Index realmente revisou lá e falou, tá certo, vamos tirar. Né? Então, tirou o livro do Index. E, então, foi cumprida, né, a profecia de Nosso Senhor aqui por meio de Santa Margarida Maria, né, de que realmente nenhuma mudança seria feita no livro, né, porque a gente podia pensar, ele foi permitido porque teve uma mudança, foi feita uma mudança e aí sim foi adequado, foi corrigido. Né? Não, simplesmente isso não aconteceu. Mas o livro realmente, eu acho que talvez muitos de vocês já tenham visto, né? Eu acho que ele tem um caráter bastante sobrenatural. E eu gostaria de fazer um pequeno comentário, um pequeniníssimo resumo, né, para justamente terminar esse ciclo aqui da vida de Santa Margarida Maria. Né, que todo o nosso objetivo, no fundo, deve ser esse, amar mais a Nosso Senhor, né, e ter uma devoção maior para o seu Sagrado Coração. Então, no que consiste exatamente, então, essa devoção? Né? Qual que é o objeto da devoção? O Padre Croazet vai dizer, né, o objeto dessa devoção é o amor imenso do Filho de Deus, o qual o obrigou a entregar-se por nós à morte e dar-se-nos todos no Santíssimo Sacramento do altar, sem que à vista de todas as ingratidões, todos os ultrajes que havia de receber, lhe pudesse impedir fazer este prodígio. Então, o primeiro fim dessa devoção é reconhecer e honrar, quanto for possível, né, pelas nossas frequentes adorações, pelo nosso amor, nosso agradecimento, todos os sentimentos de amor e de ternura que Jesus Cristo tem para conosco na adorável Eucaristia, onde Ele é tão pouco conhecido e amado dos homens. Então, o primeiro fim é esse, amor por amor. O segundo fim, reparar as indignidades e os ultrajes a que Ele se expõe todos os dias no Santíssimo Sacramento do altar. Quando o Padre Croazet escreveu esse livro, ele precisava explicar e defender a devoção, né, porque era uma devoção nova. Então, ele tem toda uma parte aqui dizendo como é justa e racional, razoável, né, a devoção ao Sagrado Coração. Então, o coração de Jesus é santo com a santidade mesma de Deus. Né? Todas as ações, né, de Nosso Senhor têm um preço, um valor infinito, né, pois são as ações de um homem Deus. É justo, então, que esse Sagrado Coração seja honrado com um culto singular, justamente por ele ser um símbolo do amor de Nosso Senhor por nós.
Ninguém pode aplicar-se a conhecer Jesus Cristo sem achar nele tudo o que há de mais amável nas criaturas. Cada um tem uma atração, específica, algo que o move a amar. Uns são movidos por uma grande formosura, outros por uma grande brandura. Outros são mais sensíveis às qualidades que dizem mais respeito às suas próprias inclinações. Enfim, todas essas coisas boas para as quais nós nos inclinamos se encontram no coração de Nosso Senhor. O que parece ainda mais amável neste Divino Salvador, então, é juntar todas essas brilhantes qualidades, essa sublime elevação, com uma grande doçura, e uma grande ternura para conosco. Os homens são de uma delicadeza tão grande que muitas vezes basta terem qualquer mau humor manifestado para si, para que esqueçam 15 anos de bons serviços. Uma só palavra dita fora de propósito quebra algumas vezes a maior das amizades. Não sucede o mesmo com Jesus Cristo. Não devemos imaginar que ele seja capaz de quebrar conosco pela mais leve ingratidão. Ele vê todas as nossas infidelidades, ele conhece todas as nossas fraquezas e sofre com uma bondade incrível todas as misérias daqueles a quem ama. E ele se esquece de fato delas, age como se não as percebesse. Sua compaixão chega a um ponto de ele mesmo querer consolar as almas que estão aflitas por terem ofendido a ele. É possível que tantas razões de amar não nos movam a amar verdadeiramente Jesus Cristo? Comumente, pouco é preciso no mundo para nos ganhar o coração. Às vezes, uma palavra, um gesto, uma atitude de alguém já ganha o nosso coração. Damos este coração prodigamente em muitas ocasiões por bem pouco. Só vós, Senhor, só vós não podeis ter parte nele. De todas as provas de amor, aquelas que costumam mover mais os homens são os benefícios. Os benefícios que nós recebemos de outros homens. Por esse motivo é que Jesus Cristo procurou obrigar-nos a amá-lo e nos encheu e preveniu de 1000 benefícios. O menor desses benefícios excede tudo quanto podemos esperar. De tanto ouvirmos falar da criação, da encarnação, da redenção, nos acostumamos a essas palavras. Mas são coisas tremendas, favores inacreditáveis. E o Padre Croazet vai se perguntar, como não podemos estar penetrados de amor por Nosso Senhor quando a gente vê o enorme benefício não só da criação, da encarnação, da redenção, mas do Santíssimo Sacramento, que é o compêndio de todas as suas maravilhas. Ter um Deus ternura, complacência, ânsia pelo homem. Desejar um Deus unir-se a nós e desejá-lo até se aniquilar todos os dias, até se sacrificar todos os dias. Querer que eu o coma todos os dias, sem se enfadar nem da indiferença, nem do desgosto, nem do desprezo daqueles que nunca o querem receber, nem da frieza, nem ainda da culpa daqueles que frequentemente o recebem. Estar então assim, encerrado em um altar, num sacrário, todos os dias, a todas as horas do dia, não são, cristão, provas manifestas do amor que Jesus Cristo nos tem? Então, não são motivos capazes de nos obrigar a amá-lo. O Padre Croazet diz que um grande servo de Deus dizia: se alguma coisa pudesse abalar a minha fé a respeito do mistério da Eucaristia, não seria o poder infinito que Deus nele nos mostra, mas sim o extremoso amor que nos manifesta. Porque se me perguntassem como é que se converte o pão em carne sem deixar de ser pão, como é que se acha o corpo de Cristo ao mesmo tempo em vários lugares? A tudo isto basta me responder que Deus tudo pode. Mas se me perguntam como pode ser que Deus ame uma criatura tão fraca e tão miserável como é o homem, e que a ame tão ardentemente e com tanto excesso, que a ame com tanto amor como a tem amado, confesso que não tenho resposta e que, na verdade, isto excede toda compreensão. Que o amor de Jesus Cristo é um amor infinito, excessivo, inefável, incompreensível. Um amor que deve encher de pasmo e de admiração todo homem racional. E por incrível que isso pareça, por mais incrível que pareça o amor do Filho de Deus por nós,
Há ainda uma outra coisa que admira mais, diz o padre Croizet, que é a ingratidão com que pagamos tão grande amor. É uma coisa espantosa que Jesus Cristo queira amar o homem, mas ainda mais estranha, mais espantosa que o homem não queira amar Jesus Cristo. E que nenhum motivo, nenhum benefício, nenhum excesso de amor nos possa inspirar um mínimo sentimento de reconhecimento. Podemos ter, de fato, alguma razão para não amar a Jesus Cristo, ou para o amar pouco, ou para amarmos alguma coisa além de Jesus Cristo? Que utilidade que Cristo tira de um abatimento tão prodigioso no Santíssimo Sacramento? Nesse sacramento parece que ele se esqueceu de todas as suas vantagens, que o amor é a sua única ocupação. Depois disto, quem não diria que um excesso de amor tão prodigioso havia de excitar ao menos uma ânsia, um desejo, um amor excessivo no coração dos homens? Mas tudo sucede ao contrário. E parece que os homens amariam mais a Jesus Cristo se o mesmo Jesus Cristo os tivesse amado menos. Se ele ao menos ainda pudesse se consolar do maltratamento que recebe dos hereges, né? Se ele pudesse se consolar pelos fiéis, né, católicos, se ele fosse honrado e ardentemente amado por esses fiéis. Mas onde está essa multidão de adoradores ansiosos e contínuos a cortejar Jesus Cristo nas nossas igrejas? Quais são as igrejas que não se acham desertas e vazias de fiéis adoradores? Isso em 1690. Pode haver maior inação e mais indiferença para com Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do que a que havemos hoje? As poucas pessoas que se acham nas igrejas, a maior parte do dia, não são prova muito evidente do esquecimento e do pouco amor de quase todos os cristãos? Lembremos-nos de que o Sagrado Coração de Jesus no Santíssimo Sacramento está ainda com os mesmos sentimentos que sempre teve. Sempre cuidando de nós, sempre disposto a nos receber, para nos servir de morada e de paraíso durante essa vida e, sobretudo, de asilo na hora da nossa morte. Mas por tudo isso, que agradecimentos ele acha no coração dos homens? Que ânsias, que amor! Ama e não é amado. Nem se conhece o seu amor, porque os homens não se dignam a receber os dons com que ele quer manifestar-lhe, nem ouvir as amorosas e secretas lições que ele quisera dar ao nosso coração. Não é este, então, um motivo bem urgente para mover o nosso coração? O coração de todos aqueles que não são irracionais e que têm alguma ternura para com Jesus Cristo. Instituindo esse sacramento, Nosso Senhor bem previu todas as ingratidões dos homens. E delas se sentiu antecipadamente toda a amargura no seu coração, especialmente na hora da sua agonia no Jardim das Oliveiras. E, contudo, nada disto pôde conter o seu amor. Nada disso pôde impedir de manifestar-nos o excesso de seu amor nesse mistério. O padre Croizet vai dizer que uma das disposições para que a gente tenha, então, uma fervorosa devoção ao Sagrado Coração, ele vai falar várias, né? Ele vai falar do horror ao pecado, depois ele vai falar de uma fé viva. E ele vai comentar o seguinte: ama-se pouco a Jesus Cristo, ainda que todos confessem que ele é infinitamente amável, porque não creem como convém nas inexplicáveis maravilhas com que nos testifica o seu maior amor. Que excessos não se fazem para receber bem um homem que se julga ser poderoso? Que contínua assistência, que controle dos gestos, dos movimentos, que circunspecção, que respeito não se observa na presença de um homem que se julga que é o rei, ainda que ele estivesse disfarçado nos trajes de um homem mais pobre. O que não deveria ser feito, então, na presença de Jesus Cristo posto nos nossos altares? Que contínua assistência, que respeito, mas, sobretudo, que amor. A ossada de um santo inspira um certo respeito. A leitura de suas virtudes faz nascer não sei que veneração. E é possível que todo o corpo, todo o sangue de Jesus Cristo vivo, como está nos nossos altares, não inspire nenhum respeito e muito menos amor. Nunca parece tão grande o tempo que se gasta na companhia de uma pessoa a quem se ama.
E por que uma razão 1/4 de hora na presença do Santíssimo Sacramento nos enfada tanto? Um espetáculo, uma representação profana sempre acaba depressa, ainda que tenha durado 3 horas. E uma missa na qual Jesus Cristo é real e verdadeiramente oferecido em sacrifício por nossos pecados, nos parece de uma duração insuportável se dura meia hora. E isso ainda que estejamos bem persuadidos que a representação profana é uma fábula, que os atores não são o que parecem e que toda a ação nos é muito inútil. E na missa, pelo contrário, ainda que façamos profissão de crer que o sacrifício dos nossos altares contém a mesma vítima que a do Calvário, e não há outra coisa que nos possa ser mais útil do que esse ato, nós estamos quase que indiferentes a ele. Uma terceira disposição que ele vai falar, amar ardentemente, Nosso Senhor, ter esse desejo e pedir. E ele vai dizer, para nos convencermos de que não temos verdadeiro desejo de amar a Jesus Cristo, basta compararmos esse pretendido desejo com todos os outros desejos que verdadeiramente temos. Quantos cuidados, quantos excessos, quantas ações não fazemos quando ansiosamente desejamos alcançar alguma coisa. Nos ocupamos inteiramente desse desejo, nele cuidamos, em todo o tempo falamos dele. Sem cessar tomamos medida, buscamos meios para conseguir sua realização, chegando muitas vezes até perder o sono. E que efeito semelhante produziu em nós alguma vez o desejo que pretendemos ter de amar a Jesus Cristo? Porventura este receio de não termos este amor causou-nos muita pena? Ocupa-nos muito este pensamento? Amamos muito pouco, na verdade, a Jesus Cristo e enganamo-nos quando temos para nós que desejamos muito o seu amor. Ele vai falar do recolhimento interior. Enfim, não dá para comentar todos os pontos. E ele vai dizer depois os obstáculos que se impedem, que impedem que se tire todo o fruto que a gente deve da devoção ao Sagrado Coração. Ele vai falar da tibieza. É interessante porque a tibieza justamente impede que se tire o fruto do Sagrado Coração, mas a devoção ao Sagrado Coração é também um fruto para a tibieza, para curar a tibieza, que é uma doença muito difícil de ser curada. Segundo obstáculo, o amor próprio. Depois ele fala de uma soberba oculta, uma paixão mal mortificada. E depois ele vai dizer dos meios particulares para se adquirir este perfeito amor a Jesus Cristo e essa devoção ao seu Sagrado Coração. Ele vai falar sobre a oração, a comunhão frequente. Ele vai falar da visita ao Santíssimo Sacramento. E ele vai dizer, parece que não há coisa que mais lhe ganhe o coração que estas frequentes adorações e visitas. Então, para a gente ganhar o coração de Nosso Senhor, fazer essas visitas ao Santíssimo. Ordinariamente, neste tempo é que distribui com mais abundância as suas graças. E ele vai inclusive recomendar que se faça uma visita à tarde, que é quando tem menos pessoas, quando o Nosso Senhor está mais sozinho. Devoção a Nossa Senhora, devoção a São Luís Gonzaga, um retiro de cada mês, etc. Enfim, ele vai comentar aqui um pouco o fim e as nossas disposições, as disposições com que a gente deve praticar essa devoção. E ele vai começar recriminando algumas coisas erradas. Tratam os homens de novidades e de negócios até junto dos altares. Devemos confessá-lo ao meu Deus para a vergonha dos cristãos de nosso tempo. Ali mesmo eles entretêm discursos abomináveis, infames, ímpios. Menos imodéstia se observa diante de um homem de virtude do que na presença de Jesus Cristo. Consentem os pais que os filhos façam na igreja o que não permitem fazer nas suas casas. Os ornamentos que servem a Jesus Cristo nos altares são, porventura, sempre tão asseados, tão ricos, como os vestidos de muitos fiéis. Os cristãos assistem à missa como se assistem aos espetáculos, e talvez tenham mais atenção e estejam com mais sossego nas representações profanas que nas celebrações dos sagrados mistérios. Depois de pôr um joelho no chão
depois de ter feito o que basta para dar a conhecer que a sua pouca modéstia não nasce de uma falta de fé, ali se sentam, ali estão em pé, ali conversam. Eis aqui os obséquios, a correspondência de amor e agradecimento que Jesus Cristo recebe da maior parte dos católicos. Sem falar do pouco fruto que se tira das comunhões, sinal evidente de má disposição com que se comunga. Quem poderá considerar a pouca devoção com que se recebe o corpo adorável de Jesus Cristo, sem se afligir e chorar? Há tantos desprezos que Jesus Cristo recebe dos que tão pouco o amam, pode-se juntar a indiferença e o esquecimento que tem deste amável Salvador na adorável Eucaristia, mesmo aqueles que fazem profissão de o amar. Nenhuma visita se faz com menos gosto, nem com menos fervor, do que as visitas que se fazem a Jesus Cristo neste adorável sacramento. Basta que o Espírito Santo nos convide, com suas inspirações, a nos fazer essas visitas, para logo acharmos faltas razões que delas nos desviam. E se nos obriga, o nosso estado, a fazê-la por alguma razão, nem por isso cumprimos essas visitas com mais respeito. Basta ver o modo com que se entra na igreja. Entra-se nela como em uma casa particular. Está-se diante do Santíssimo como diante de uma simples imagem. O modo tão pouco modesto, a postura tão pouco respeitosa, os olhos tão distraídos, tudo isso mostra que a visita do Santíssimo comumente não é mais do que uma pura cerimônia. Eis aqui, Senhor, como os homens pagam o maior de todos os benefícios. Eis aqui qual é o seu agradecimento. Digamo-lo outra vez. Trataríamos Jesus Cristo menos mal se Jesus Cristo nos tivesse amado menos. Ou seja, se no Santíssimo ele tivesse se mostrado com aquele ar de majestade que o faz formidável aos demônios, ou castigasse no mesmo instante aqueles que o ultrajam. Quem não vê que então ele seria mais respeitado? Mas aí também ele seria mais temido, e é justamente isso que o seu amor não quer. Antes, ele quer se expor aos ultrajes dos ímpios, sofrendo tudo, do que dar a ocasião de que se afaste dele um só dos seus queridos filhos, se ele se mostrasse rigoroso demais. Bom, que coisa será então capaz de nos enternecer se isto não nos enternece? Move-nos a compaixão o maltrato que se faz a um homem estranho, se víssemos uma pessoa, um mendigo, sendo apanhando na rua, por exemplo. Compadecemos-nos de um miserável se o vemos ofendido. Só Jesus Cristo há de ser o único a cujos ultrajes sejamos insensíveis. É possível, então, que vendo-o todos os dias desprezado, ultrajado, maltratado, isso não nos cause nenhuma dor? Que ultraje há que não se tenha feito a Jesus Cristo? Que injúria que ele não tenha sofrido? Que lugar no mundo em que tem estado isento de ofensas? É certo que Jesus Cristo nos tem amado com excesso. Será possível que este excesso de amor gele o nosso coração? O coração de todos aqueles a quem ele tanto amou? Portanto, meus caros, temos que, pelo menos nós, da nossa parte, na medida da nossa capacidade, corresponder a esse amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E, inclusive, o Padre Croazet vai falar, celebrar com uma grande solenidade, nem que seja interior, a festa do Sagrado Coração, pelo qual a sua bondade divina distingue quem são os seus mais fiéis amigos, que o amam com um verdadeiro amor generoso, agradecido e terno, e vai o distinguir daqueles que só amam na aparência e com tanta tibieza. Para nos vamos assim, inculcar esse amor e nos estimular esse amor, Nosso Senhor prometeu várias coisas tremendas para todos aqueles que tivessem a devoção ao Sagrado Coração. É conhecida a fórmula das 12 promessas que Nosso Senhor, enfim, transmitiu para Santa Margarida Maria, mas aquilo ali nada mais do que um compêndio muito curto,
de todas as promessas que Nosso Senhor fez para aqueles que tivessem devoção verdadeira ao Sagrado Coração. Né? Nosso Senhor não falou para Santa Margarida, né, assim, anota aí e depois transmite 12 promessas, né, como se fossem os 10 mandamentos. Não, não foi isso. Nosso Senhor aparecia para Santa Margarida Maria e falava com ela, né, durante grande tempo, grande parte de sua vida. E cada vez, enfim, não todas as vezes, obviamente, mas enfim, várias vezes, ele ia falando, né, para ela fazer alguma coisa, ter devoção ao Sagrado Coração, porque as pessoas que fizerem isso, para as pessoas que fizerem isso, ele vai dar aquilo. Né? Então essas promessas, na verdade, são retiradas de cartas. Em geral, cartas de Santa Margarida Maria para padres, muitas para o padre Croizet, inclusive, para outras pessoas, né, em que ela relata isso que Nosso Senhor falou. Né? Nosso Senhor disse, então, que as pessoas que fizessem isso, honrassem uma imagem do Sagrado Coração na sua casa, ele daria essas graças. Né? Que a devoção ao Sagrado Coração é um remédio para os corações tíbios. Né? Então, depois, né, as pessoas analisando as cartas dela, pegaram algumas só dessas promessas, tá? E colocaram, né, num compêndio, né, com essas promessas. No começo, na verdade, né, esse compêndio em geral eram 11, né, e aí, mais no século XIX, é que começou a se dar um destaque maior, né, para a 12ª, que é a promessa ligada à comunhão das 9 primeiras sextas-feiras, né, que começou a ser conhecido como a grande promessa, né, como a grande promessa, e que de fato é. E se a gente para pensar, vai ser uma coisa absolutamente, uma manifestação inaudita assim, do amor de Nosso Senhor, né? Ligando a nossa salvação aqui à comunhão nas 9 primeiras sextas-feiras em honra e reparação ao Sagrado Coração de Jesus, né? 9 primeiras sextas-feiras seguidas. E por tudo que eu consultei e vi, é realmente uma promessa inaudita na história da Igreja. Alguns vão querer dizer que não, Nosso Senhor já tinham prometido a salvação para quem usar o escapulário, né? Que seria uma promessa do mesmo caráter, mas não é a mesma coisa, né? Porque a questão do escapulário, né, requer que você esteja usando, né, o escapulário na hora da sua morte, inclusive, né, a não ser um caso enfim, que foi retirado de você contra a sua vontade, vamos dizer assim, né? Mas, e também, né, que você tem uma certa disposição contínua no uso do escapulário, né? Não usar o escapulário como um amuleto, claro que ninguém faz isso, mas enfim, como um amuleto, etc. A promessa, né, do Sagrado Coração, né, a grande promessa em relação à questão da salvação, a grande diferença dela em relação à questão do escapulário é justamente isso, ela é limitada no tempo, né? Você tem um tempo, se você cumprir isso aqui, né, a essa prática, Nosso Senhor liga uma graça especial. A interpretação, né, dessa promessa de salvação, né, da graça da penitência final, né, gerou uma certa polêmica entre os teólogos, né, na Igreja. E alguns vão dizer que nada mais é do que Nosso Senhor vai dar mais graças para você, é isso. Né, assim. Mas, sim, se você cair, né, no pecado e continuar, se você quiser, se obstinar no pecado, você vai morrer, vai para o inferno. Né? Mesmo que tenha feito as 9 primeiras sextas-feiras com as disposições corretas. Não essa, parece, a melhor interpretação. Né? A melhor interpretação é que, de fato, tá, a pessoa que faz, de novo, pelo que eu vi, né,
e, enfim, estou falando isso aqui baseado em autores sérios, mas enfim, acho que é o certo, que se você faz, né, a prática correta, comunga nas 9 primeiras sextas-feiras, né, com a intenção correta, em estado de graça, etc., em honra do Sagrado Coração, Nosso Senhor de fato vai te salvar, ainda que você venha depois a cair em pecado. Vejam, o melhor livro sobre o Sagrado Coração é um livro em 5 volumes, na minha opinião, né, até pelo menos que eu vi, que eu consultei, chamado O Reino do Coração de Jesus, que só tem em francês, mas tem um resumo desse livro que é esse aqui, O Coração de Jesus, Santa Margarida Maria. Né? Um resumo, né, de 5 volumes, de mais de 500 páginas cada um. Então, fala basicamente tudo que tem aqui sobre o Sagrado Coração. Né? Então, ele vai dizer o seguinte: quais são as condições necessárias para ter direito aos frutos desta grande promessa? A comunhão deve ser feita na primeira sexta-feira, no outro dia. É preciso fazer durante 9 meses seguidos, se não recomeçar. E deve ser feita não somente em estado de graça, mas com a intenção especial, né, de honrar o Sagrado Coração. E aí ele se coloca a seguinte pergunta: poder-se-ão perder os frutos prometidos a estas 9 comunhões? Ele responde falando o seguinte: aqueles que depois de terem feito com sincera piedade as 9 comunhões, se afastarem da frequência dos sacramentos, perderão o direito aos frutos da promessa divina? Não, certamente, porque os benefícios de Deus são sem arrependimento. O Sagrado Coração saberá, pelas invenções do seu amor, tirar do abismo do pecado esses pobres náufragos e preservá-los do fogo eterno. Mas as graças obtidas por meio dessas 9 comunhões são tão abundantes e tal, que isso seria raro, inclusive, de acontecer, da pessoa ficar com uma vida muito ruim depois. Né? Não está dizendo isso. Mas, enfim, o que importa para a gente não, os frutos não são perdidos, tá? Posteriormente. Né? Portanto, sim, né? Temos uma graça que resultante aqui da pura bondade de Deus, né? Uma promessa que resulta da pura bondade de Deus. Né? Alguns quiseram falar sobre isso, e aqui eu peguei um artigo de um teólogo bastante seguro, né, que escreveu muito de teologia moral e direito canônico. Só um parêntese. Esse era um jesuíta, que escreveu um livro famoso de teologia moral, e aí ele, depois eu descobri, né, ele tinha feito um voto de abnegação da própria vontade. Né? Então eu fiquei pensando assim, poxa, como é diferente, né? Você lê, né, um livro, né, escrito por uma pessoa que fez um voto de abnegação, né, ou seja, de não procurar a própria vontade, né, procurar sempre a vontade de Deus, ou aquilo que é mais duro, ou aquilo que é mais contra a inclinação dela, né, como um voto, né, religioso. Essa pessoa escreveu um livro falando sobre o que ele acha que é o certo, ou que ele, enfim, né, que ele pensa que é o certo, dá uma segurança bem maior. Né? Uma pessoa que leva a vida interior de maneira muito a sério, muito a sério. Mas, enfim, ele escreveu um artigo, né, numa revista, em 1903, para justamente combater alguns autores que estavam divulgando a ideia de que o que essa promessa, na verdade, quer dizer é simplesmente, né, que Deus vai dar um pouco mais de graça. É isso. Né? Ele combate isso fortemente, né, para dizer que não, realmente, Nosso Senhor, assim, seria ler o texto, né, que Santa Margarida Maria transmitiu, seria atenuar de uma maneira completamente absurda. Né? Porque quando Santa Margarida Maria transmite isso, né, ela coloca assim que Nosso Senhor diz, né, na excessiva misericórdia do meu coração, o meu amor todo-poderoso, né, então são expressões aqui para não deixar de lado, né,
Então, excessiva misericórdia, amor todo-poderoso, né? Então, a gente se salvar aqui, né, excessiva misericórdia do Nosso Senhor, e Ele conseguir fazer isso mesmo depois, né, pessoas que salvaram as pessoas mesmo depois que elas levem uma vida ruim, afastada dele, né, é justamente estar relacionado aqui com a sua onipotência, né? Nosso Senhor tem os nossos corações na sua mão, né, e sabe preservar a nossa liberdade, né, e mesmo assim dá uma graça eficaz, né? Esse padre então vai dizer o que, né, precisa aqui realmente são aquilo que a gente falou, né, as 9 primeiras comunhões, as 9 primeiras sextas-feiras. Essa é a condição que o Nosso Senhor colocou. Cumprida a condição, Nosso Senhor vai dar essa graça. Então eu posso... isso aqui não estimula a presunção? Não estimula... Então, beleza, então eu já fiz, então tchau. Vou viver minha vida ali em festas e bailes e depois Nosso Senhor vai me salvar mesmo, né? Não, pelo seguinte. O que nós temos de certeza aqui, né, é que Nosso Senhor falou isso para Santa Margarida Maria, né, e que, se as condições forem cumpridas, Nosso Senhor realmente vai dar a graça da penitência final, a pessoa vai se salvar. Agora, eu comunguei exatamente com essas condições? Tá? Eu estava com as disposições exatas para comungar? Eu posso ter uma grande convicção, né, uma certeza moral, né, de que sim, mas certeza absoluta eu não tenho. Certeza absoluta eu não tenho, né? E é isso que o Concílio de Trento condenou, né? Qualquer coisa que desse, né, uma certeza absoluta de salvação, né? A gente não tem nenhuma certeza absoluta de salvação. Existem sinais, né, de predestinação, sinais de salvação, né, que dão uma certa tranquilidade, enfim. Mas isso aqui também não encaixa numa certeza absoluta, né, porque, de fato, eu não tenho uma certeza absoluta do meu estado de graça, eu não tenho uma certeza absoluta se eu comunguei na intenção correta, né, enfim. Então não gera a presunção nesse sentido. Agora, como todo ato de misericórdia, ele está sujeito ao abuso, né? Então, é possível que as pessoas vão abusar disso, né? A gente abusa da confissão, né? Então, enfim, como Nosso Senhor sabe disso, né? E, bom, outro argumento, né, que querem dar, né, contra essa interpretação é que, não, Santa Margarida Maria, se você pega os escritos dela, você vai ver várias passagens em que ela escreveu assim, Nosso Senhor me disse que se... não é isso exatamente, né, é só uma certa invenção. Se eu rezar depois da comunhão 24 orações subtum presidium, o meu nome estaria inscrito para sempre no seu coração. Tem várias cartas dela falando sobre esse tipo de coisa, né? E aí, então falou, então, aqui está prometendo a salvação aqui, ali, né? Então todas, por que estão fazendo as 9 primeiras sexta-feira, mas não está fazendo essa, né? Não, mas aqui de novo, né, Nosso Senhor falou, se você fizer isso durante 9 primeiras sextas-feiras, né, nessas outras coisas que Nosso Senhor falou para Santa Margarida Maria, ele falou, quem rezar, quem tiver uma imagem no meu Sagrado Coração, né, eu vou dar as graças, enfim. Só que isso é uma coisa constante, né? Não é uma coisa específica de um determinado espaço de tempo que você cumpriu e depois acabou, né? Então, a promessa ligada a essa, enfim, a graça ligada a essa promessa, na verdade, né, é realmente uma coisa diferente de todas as outras, né? O que, obviamente, né, para um devoto, né, do Sagrado Coração, né, ninguém vai estar pensando, né, bom, se a pessoa fizer isso já quando for fazer as 9 primeiras sexta-feira, já não vai valer de nada, né? Eu vou comungar e depois eu vou ficar péssimo, cara, de propósito. Isso aí já não vai, obviamente, já não vai valer, né? Mas, obviamente, né, o devoto do Sagrado Coração, ele não está pensando, né, e depois, então depois eu vou cometer todos aqueles pecados lá, não, imagina, assim. O que a gente está pensando é em crescer mais no amor a Nosso Senhor. Esse é o que deve nos animar, né? Se alguém, né, prometesse para a gente, eu vou te dar um dinheiro se você fizer
uma determinada coisa durante 9 meses, a pessoa faz, mas isso vai ser também proporcional ao seu trabalho da vida toda. Né? Quem é que estaria, né, abrindo mão de ganhar, né, bilhões e bilhões, né, para estar contente com simplesmente, eu vou ganhar R$1, já está bom. Né? Não. A gente tem que crescer no amor ao nosso Senhor cada vez mais. Né? E é isso que todo o espírito da devoção. Né? Então, o espírito que anima as 9 primeiras sextas-feiras, né, é crescer realmente no amor ao nosso Senhor, e nosso Senhor, para nos estimular, deu essas promessas. Né? Enfim, meus amigos, o padre Desurmont vai falar, um padre redentorista, né? Entre todas as calamidades que assolam o mundo, entre todas as calamidades que assolam o mundo, nenhuma se compara a esta. Deus e Cristo são pouco amados. Deus e Jesus Cristo são pouco amados. Essa é a grande calamidade. Essa é a grande calamidade. Se uma família fosse composta por um pai e uma mãe privados do coração de seus filhos, né, ou os filhos privados do afeto dos pais, a gente diria que esse lar doméstico é a morada da desgraça, do pecado. Essa, infelizmente, é a vida, em grande parte, da família adotiva de Deus. A maioria dos homens vive quase como se não tivesse Deus, como se Jesus Cristo não fosse o seu Salvador. A devoção, então, ao Sagrado Coração foi, por assim dizer, inventada pelo homem-Deus para corrigir esta desordem insuportável. Corrigir essa desordem insuportável. Então devemos lembrar, né, dessas, essas pequenas frases aqui que são um compêndio, né, de tudo isso que a gente viu. Deus, meu Pai, é a caridade eterna e incriada. Este Pai, eternamente caridoso, submeteu os homens, seus filhos, à lei da caridade. Então ele nos submeteu à lei da caridade. O pecado substituiu em nós a lei do amor divino pela lei do amor próprio. Pela lei do amor próprio. Quando a gente olha a raiz, a árvore, né, do pecado, né, os autores espirituais, né, desenham essa árvore assim, realmente a raiz vai ser o egoísmo. Né? Nós nos procuramos a nós mesmos. O pecado, então, substitui em nós a lei do amor divino pela lei do amor próprio. O Filho de Deus desceu à terra para nos conduzir à caridade. Apesar de todos os seus esforços, os homens persistiram em não amar nem a Deus, nem a sua própria alma. Desordem da qual ele sofre e se queixa amargamente. E que sofre e que se queixa amargamente o seu próprio coração. Então, para se consolar, Deus pede amigos fiéis que lhe deem, em espírito de reparação, todos os afetos do seu coração. Esses amigos generosos, né, para tornar essa amizade perfeita, devem compartilhar as suas intenções, os seus sentimentos, as virtudes do seu bom mestre e mergulhar na misericórdia divina as suas próprias misericórdias e a dos seus irmãos. Enfim, com isso terminamos. E quem quiser pode pegar um santinho do Sagrado Coração. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. Nossa Senhora das Dores. São José. São Francisco de Sales. Pai do Filho e do Espírito Santo.